Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do nosso canal Guru do Excel. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico de cascata ou waterfall utilizando o Excel 2016 e também para quem não tem aí o Excel 2016, onde esse gráfico já vem pronto aí para a gente poder criar, também vou mostrar como criar esse gráfico aí passo a passo nas versões anteriores ao Excel 2016, ok? Então o gráfico de cascata é um gráfico que representa aqui a variação de algumas etapas. Então aqui a gente tem o controle de estoque, né? Um controle fictício, onde a gente pode ver aqui o estoque inicial e depois a gente tem aqui as entradas e saídas de estoque até chegar no valor do estoque final. Então o gráfico demonstra exatamente isso. Eu tenho aqui o estoque inicial, 85 aqui foi a quantidade de produtos recebidos, depois quantidade de produtos defeituosos, que representam a queda no meu estoque, a quantidade de produtos vendidos até chegar no meu estoque final, ok? Então para que a gente possa criar esse gráfico aqui, eu vou mostrar primeiro na versão 2016. É muito simples, já que é um recurso nativo aí da versão, e depois a gente vai criar o passo a passo aí para quem não tem a versão 2016 aí, o Office 365. Então eu vou passar aqui para um arquivo aqui onde nós não temos nada para a gente poder criar e basta a gente fazer esse passo a passo. Então vamos lá. Primeiro nós vamos selecionar aqui a nossa tabela de dados. Ela é muito simples, né? Onde que eu represento os valores de cada etapa. Inclusive aqui eu tenho uma fórmula no estoque final que é simplesmente o somatório, né, de todos esses valores. Lembrando que o que está positivo é a entrada e onde está negativo representa as saídas, ok? Então vou selecionar aqui a minha tabela de dados, vou clicar aqui no menu inserir e aqui no grupo gráfico, perceba que nós temos aqui, olha, inserir gráfico de cascata ou ações. Basta a gente escolher aqui, escolher cascata e a gente já vai ter o nosso gráfico praticamente pronto, bastando fazer apenas um pequeno ajuste, né? Eu vou tirar aqui o título e a legenda, que a gente não vai precisar. Vou remover também as linhas de grade, clicando e pressionando Delete, ok? E para a gente mudar isso aqui, basta a gente fazer o seguinte, onde está 84 aqui, não representa mais uma entrada, né? A gente representa aqui o valor final. Então, para isso, basta você clicar uma vez sobre o grupo, né, a barra, e depois você clica mais uma vez para selecionar somente aquela barra. Botão direito, definir como total, e você já vai ter aqui o total. Se você quiser também que essa barra seja uma barra de total, para mostrar aqui na mesma coloração, você clica aqui com ela, clica mais uma vez, botão direito, definir como total, e você já vai ter o seu gráfico de cascata aí finalizado, ok? Aí você pode mudar as cores, né? Aqui onde está azul, você quiser pode representar na cor verde, e aqui onde estava a cor cinza, você pode representar na cor azul, para demonstrar aí que é a entrada e saída, igual a gente fez aqui nas cores aqui na nossa tabela de dados, ok? Então vocês percebam aí que é muito simples criar um gráfico de cascata aí na versão 2016, agora nós vamos criar isso nas versões anteriores, né? Vamos imaginar que a gente não tem esse recurso de gráfico de cascata no nosso Office aí, nós vamos criar então o passo a passo. Então para isso eu vou clicar aqui, ó, na tabela de cálculo, eu tenho aqui uma tabela já estruturada, eu vou utilizar essa tabela para fazer esse passo a passo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui onde está a quantidade, eu vou igualar, ok? Vou clicar aqui e igualar esses valores que está aqui para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Vou copiar até aqui, ok? Não vou copiar até toda a tabela de dados, vou colar como fórmulas para não mudar a formatação e eu já vou ter os mesmos valores. Perceba que aqui eu só tenho as fórmulas, né? Gráfico C5, C6, C7 e assim por diante. Agora nós vamos fazer alguns detalhes. Aqui a gente vai precisar dividir o nosso gráfico em algumas partes. Então a primeira parte que nós vamos dividir é os extremos, né? Onde nós temos aí o estoque inicial e o estoque final. Então para isso basta você igualar aqui, olha, eu vou igualar este valor com esse e vou igualar também este valor com este aqui, para que fique apenas os extremos. E a partir daí nós vamos inserir o nosso gráfico. Ó, vou selecionar aqui estoque inicial, né? Vou selecionar aqui inclusive com cabeçalho para já aparecer lá. Então categoria e extremos. Vou clicar no menu inserir e nós vamos escolher esse gráfico aqui, que é um gráfico coluna 2D, que tem na nossa versão aí 2013, 2010, é um gráfico bem comum. Então nós vamos apagar aqui os títulos, vamos deixar igual estava o nosso outro gráfico, ok? E vamos aumentar um pouco a largura dessas barras. Primeiro que nós vamos fazer para aumentar é botão direito sobre a barra, formatar a série de dados, e aqui onde está a largura do espaçamento nós vamos colocar 50%, né? Para que fique aqui uma largura ideal para a gente poder trabalhar, ok? Vou diminuir um pouco o zoom aqui e vou posicionar esse gráfico para que a gente possa ir trabalhando com ele aí, inclusive à medida que a gente vai inserindo aí novos valores na nossa tabela de dados, ok? Então a gente quiser já pode até adicionar os rótulos de dados aqui para aparecer os valores, né? Então 150 é a nossa posição inicial, 84 é a posição final. Agora a gente tem que fazer as posições intermediárias, ok? Para isso nós vamos começar a calcular aqui o seguinte, nós vamos primeiro calcular essa coluna Y e depois eu vou explicar um pouquinho mais à frente por que ela chama XY, porque aqui vai ser
um conjunto de dados de um gráfico de dispersão, mas essa coluna Y ela vai ter que representar para a gente o valor acumulado, né, de cada etapa dessa. Então, se a gente vê aqui, olha, chegando aqui com essa de 150, com mais 85, ele vai acumular e vir parar aqui nesse total, que é a somatória desses dois valores, ok? Depois ele vem representando uma queda, que também não deixa de ser um acumulado, né, que a hora que eu acrescento o valor negativo, ele vai cair um pouco. Então, o Y é a posição, né? Esse eixo nosso Y aqui é o valor acumulado. Então, para isso, nós vamos ter que fazer essa somatória acumulada. Nós vamos clicar aqui, escrever igual, soma, abrir parênteses. E para fazer uma soma acumulada, como é que a gente faz? A gente clica aqui, ó, no valor inicial, que é C3, né? A quantidade. Vamos colocar 2 pontos. Perceba que ele vai repetir C3, logo depois a gente digita 2 pontos e vamos fechar parênteses. Para isso, nós vamos ter agora que fazer o seguinte. Nessa referência inicial do C3, nós vamos travá-la no 3, ok? Nós vamos vir aqui, pressionar F4, travando o C3. Para quê? Para que quando a gente copia essa fórmula, esse C3 ele fique fixo e esse segundo C3 fique imóvel. Então, vai ser o seguinte. Nessa primeira célula, é o somatório de C3 até C3, que vai ser o próprio 150, ok? Vou dar um Enter aqui para vocês verem, olha. Quando eu copiar essa fórmula aqui para baixo, olha, eu vou copiar, vou colar ela aqui como fórmula, vocês vão ver que eu vou ter aqui a somatória de C3 até C4. Por quê? Porque o C3 estava fixo e o C4 moveu, né? O C3 moveu para C4, então ele vai me dar a somatória desses dois valores. E para isso eu vou terminar de copiar essa fórmula aqui, olha, eu vou arrastar aqui até esse final aqui, não colocando na última célula em cinza, e eu vou explicar para vocês por que depois, mas eu vou ter o somatório, né, o valor acumulado até chegar aqui no valor de vendidos, porque justamente é o meu estoque final. Olha, esse 84 equivale ao meu estoque final, por isso que eu não vou copiar aqui, porque senão ele vai repetir o 84 aqui, né? Na realidade ele vai somar com esse 84 e eu não quero que ele faça isso, ok? Então nós já temos aqui as posições, os valores de x e y. Agora nós vamos calcular os valores de antes e depois de cada etapa dessa, e eu vou explicar a vocês justamente por que nós vamos fazer isso. Olha lá, vamos tentar fazer o seguinte, aqui, imagine o seguinte, nós vamos ter que desenhar aqui pontos, né? Um ponto que representa o valor mínimo onde estava, que no caso é o 150 aqui, e depois o ponto que ele vai para depois. Então imagine aqui o seguinte, aqui antes de começar o recebido, nós vamos ter que calcular o valor que ele era antes do recebido. Antes do recebido a gente sabe que é o 150, né? Ou seja, antes de receber os 85 era o 150. Então nós vamos vir aqui igualar a esse valor aqui dos 150, ok? E o depois é o valor que ele passou a ter. Se ele era 150 quando ele recebeu os 85, então ele somou esses dois, que é justamente esse valor de y aqui, ó. Então eu vou igualar com esse valor de y aqui e ele foi para 235. Então olha, antes do recebido, ok? Ele estava em 150. Depois do recebido, ele foi para 235. Aqui, se a gente copiar essa fórmula para baixo, a gente vai ter os resultados. Olha, antes do defeituoso, é o próprio 235, né? Então, como aqui está em H3, olha que a gente copia, ele vai descer para H4. Então, se a gente arrastar essa fórmula aqui, olha, até essa parte branca aqui, que é esse intermediário, ok? A gente vai ter, olha, o valor antes de defeituoso era 235, que é a somatória aqui. Depois foi para 213, né? Já que ele caiu 22. Agora volta. Antes dos vendidos era 213, né? Porque estava aqui. Logo depois dos vendidos caiu para 84. Então essa fórmula aqui é basicamente o H3 aqui e aqui o H4. É um deslocamento, né? Então esse é o antes e esse é o depois. Arrastando ele vai descendo, então antes e depois, ok? Então a gente já tem aqui os valores. Então a gente vai inserir esses valores no nosso gráfico. Vamos lá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no menu Design, selecionar dados e vou adicionar essas duas séries de dados aqui, olha, antes e depois no meu gráfico. Vou clicar em adicionar, vou selecionar aqui, ó, vou digitar aqui antes, ou eu posso simplesmente clicar aqui, né, no nome antes. E aqui em valor de série, vou selecionar. E olha lá, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar inclusive a faixa cinza, né? Que é os valores aqui de estoque inicial e estoque final, mesmo não tendo nada. Vou clicar em OK, vou adicionar aqui agora a série de dados depois. E aqui em valor de série, nós vamos selecionar também a faixa cinza, vou dar OK. E ele vai desenhar para mim aqui duas barras, né? Uma barra vermelha que representa o antes, uma barra cinza que representa o depois. Vou clicar em OK. E olha lá, a gente tem o nosso gráfico aqui com barra. Só que a gente vai mudar isso aqui para linhas. E eu vou explicar a vocês justamente por que nós vamos fazer isso. Então, antes de explicar, nós vamos clicar aqui em botão direito, alterar tipo de gráfico de série. E onde nós temos antes e depois, perceber que está a coluna agrupada, que é o tipo de gráfico que nós criamos. Só que nós vamos mudar. Nós vamos clicar aqui, escolher aqui, ó, linha com marcadores. Ok? E vamos escolher aqui linha com marcadores. Tranquilo? Então, vamos marcar aqui. Nós já vamos ter esses dois tipos de gráfico aqui. Esses dois tipos de série como linha com marcador. Vou dar OK. E a gente vai mudar isso aqui, ó. Agora, se você prestar atenção, por que eu coloquei linha com marcadores, é para ficar mais visual para vocês entenderem. Olha,
Aqui é a posição do antes, ok? Olha, perceba que o vermelho é o antes. Então, 150 é o antes, ele tem que estar justamente no mesmo nível aqui do 150. Aí ele foi para depois, que é essa posição aqui, olha, 235. O antes meu agora passou a ser o 235. O vermelho ele tem que estar no mesmo ponto aqui, desse nível aqui, do depois, né, do ponto anterior que é o recebido. Então ele vem aqui, ó, antes agora é 235 e o depois passou para, olha lá, ele caiu, né, 213. Então depois foi para 213. Por isso que a gente calculou essa série de antes e depois, olha. O antes agora vai ser o mesmo nível desse ponto aqui, olha, você pode ver que ele está no mesmo nível. Aqui nós temos o valor 213 e aqui 213. E o depois caiu lá para baixo, então a gente tem essa diferença. Basta agora a gente desenhar uma caixa, né, uma diferença desse ponto para esse. Quando essa diferença for positiva, olha, quando essa diferença é positiva, é 150, a diferença passou para 235, foi uma diferença positiva. Então essa caixa vai ser de uma cor. Quando a diferença for negativa, essa caixa que nós vamos desenhar aqui, na realidade essa barra aqui vai ser de outra cor. Para isso, olha, basta você clicar em qualquer linha, basta clicar em qualquer uma das linhas, ok? Que o gráfico de linhas já serve para isso. Você vai clicar aqui nesse botão de mais aqui, ó, de elementos do gráfico, barras superiores e inferiores. Nós vamos adicionar essas barras. Olha lá, ele adicionou para a gente uma barra aqui, ó, do tamanho de estoque inicial e outra barra aqui da mesma largura, né, de estoque inicial e estoque final. E a gente pode perceber que ele já criou as barras para a gente. Basta a gente colorir essas barras, ó, vou clicar aqui, vou colocar essa barra aqui de verde, que é a barra positiva, e a barra negativa eu vou colocar de vermelho. Olha lá, coloquei de vermelho, já temos as duas barras aqui, as três barras, ok? Basta a gente agora remover essas linhas, né? Só que se eu clicar e apagar sobre elas, as barras vão sumir. Essas barras aqui, ó, se eu clicar aqui e apertar delete, as barras vão sumir, então não façam isso. Como é que a gente vai remover essas linhas? Nós vamos simplesmente ocultá-las, ó, botão direito, formatar série de dados, e aqui, olha, onde nós temos esse balde de tinta, linha de preenchimento, nós vamos clicar e nós temos aqui, olha o seguinte, linha e marcador. Na linha nós vamos clicar em linha, vamos aumentar aqui, né, linha, vamos colocar sem linha, a linha vai sumir, só que os marcadores ainda estão aqui. Então nós vamos clicar agora em marcador, opções de marcador aqui, olha, e vamos colocar nenhum. Sumiu a linha e o marcador, ok? Vamos fazer o mesmo para outra linha. Aqui em marcadores vou colocar nenhum, e em linha vou colocar aqui, olha, sem linha, ok? Então, sobrou somente as barras aí superiores e inferiores e as linhas estão ocultas, ok? A gente já está chegando no ponto final do nosso gráfico. Agora a gente tem que fazer aqui os rótulos, né, dessas linhas aqui intermediárias e nós vamos fazer isso agora, antes de fazer o nosso traço aqui, ok? Então, o rótulo é o seguinte, preste atenção, nós vamos colocar... não tem como a gente colocar um rótulo aqui adicionando o rótulo de dados, porque isso aqui é uma barra superior e não são linhas, ok? Ou não são barras como essa aqui, igual a gente fez. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer um ajuste. Nós vamos desenhar uma outra linha aqui, ó, um ponto nessa parte superior aqui, ok? Outro ponto nessa parte superior dessa barra e outro ponto na parte superior dessa outra barra aqui. E depois nós vamos adicionar os rótulos nesses pontos, ok? Então para isso nós vamos fazer o seguinte, aqui onde está rótulo, nós vamos calcular esse máximo, né? O valor máximo aqui, que é justamente essa posição aqui. Então, para isso, basta você pegar aqui onde está rótulo, olha, e calcular o máximo, que vai ser a diferença, né? Sempre entre esses dois pontos. O valor máximo entre esses dois pontos é o máximo que tem que aparecer aqui, que é o 235. Depois, o valor máximo entre esses dois pontos vai ser a diferença que tem que aparecer aqui, que continua sendo o 235, que é o topo aqui dessa segunda barra, ok? E depois o valor máximo entre esses dois pontos é o 213, que é o topo dessa outra barra aqui. Então, olha, nós vamos clicar aqui e escrever assim, ó, igual, máximo, ok? E vamos selecionar esses dois pontos. Eu vou selecionar esse ponto inicial, porque quando eu arrastar ele vai trazendo de 2 em 2 para mim, ok? Olha lá, 235. Hora que eu copiar aqui e arrastar para baixo, olha, 235 continua sendo o topo aqui, e o próximo topo aqui é 213, que é um pouquinho mais abaixo, ok? Vou adicionar essa série de dados do rótulo aqui, ó, design, selecionar dados, ou vir aqui adicionar e vou colocar aqui, ó, rótulo, ok? Vou vir aqui em valor de série, vou selecionar, olha lá, aqui eu vou selecionar não somente os 3 pontos, mas também todo o intervalo para que ele desenhe aqui para mim o rótulo de dados, ok? Vou dar ok, e olha o que vai acontecer. Vai mudar um pouquinho as barras aqui, porque ele desenhou pontos aqui que vai atrapalhar um pouco a minha caixa, já que ele pega a diferença do maior para o menor. Eu tenho 3 linhas, então ele vai atrapalhar um pouco, mas não tem problema, a gente vai mudar isso aqui agora. Botão direito, alterar tipo de gráfico de série, e aqui onde nós temos o rótulo, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos passar ele para o eixo secundário, para que ele não atrapalhe aqui o antes e o depois, ok? Ó, eixo secundário, perceba que ele vai mudar aqui novamente, tá certo? E vou dar ok. Se você perceber, ele vai desenhar uma linha aqui, só que você talvez não esteja vendo, ó, os pontos estão aqui. Por quê? Porque a gente não
ele está formatado para estar exibindo sem linha e sem marcador como estavam os outros, ok? Se você clicar no botão direito aqui, ó, botão direito, formatar série de dados, e você vir aqui e mandar mostrar a linha, só para vocês verem, ó, vocês vão ver que tem uma linha aqui, tá vendo? Marcador, vou mandar mostrar só para vocês verem também, ó, tem um marcador aqui, que é justamente os 3 pontos que a gente desenhou aqui, ó, 235, 235, 213. Só que a gente não precisa desses pontos, ok? Esses pontos é somente para a gente adicionar o rótulo de dados, é tanto que eu vou clicar aqui, ó, botão direito, adicionar rótulo de dados, vai ver que vai aparecer um rótulo aqui. Esqueça os valores, não tem problema. Vamos remover novamente as linhas e deixar do jeito que estava. Vou clicar aqui sem nenhum marcador, vou voltar em linha e clicar sem nenhuma linha, só para ficar o rótulo. Agora eu vou formatar esse rótulo. Botão direito, formatar rótulo de dados e vou vir aqui, olha, e colocar ele acima. Olha lá, vou colocar acima para que ele apareça aqui. E agora o que a gente precisa fazer? Como a gente só tem esses 3 pontos, basta a gente colocar o rótulo, que é justamente esses valores aqui do meio, ó. Então, nós vamos botão direito aqui no rótulo, formatar rótulo de dados, já vai estar essa caixinha aqui. Vamos marcar valores a partir das células e vamos selecionar toda a quantidade, inclusive os valores de estoque inicial e estoque final. Como a gente não tem esses pontos aqui, ok? Eles não vão aparecer, a gente só tem esses 3 pontos. Mas o que vai aparecer são esses pontos intermediários. Mas tem que selecionar aqui, porque senão o rótulo vai ficar deslocado. Vou dar OK. Olha lá, os valores de 85, menos 22 e menos 129 está aqui. Basta agora eu fazer o quê? Desmarcar esse valor aqui para que ele tire os pontos, né? 235, 235 e 213. Vou tirar aqui, olha, clicar em valor. E ele vai aparecer somente os rótulos aqui. Basta agora a gente apagar esse eixo, né? E a gente já vai ter o nosso gráfico aqui quase finalizado, ok? Olha, já temos os rótulos. Se a gente quiser finalizar, poderemos parar aqui. Só que a gente ainda vai fazer aquele efeito de linha, né? Esse efeito que a gente colocou aqui, ó. Se vocês verem, tem uma linha aqui. A gente vai desenhar esse efeito de linha aqui também. Inclusive, eu vou mudar a cor da linha aqui, olha. Vou colocar contorno aqui, vou colocar ele de preto. Vocês vão ver que é essa linha aqui que nós vamos fazer, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa linha aqui? Para a gente fazer essa linha, a gente vai ter que usar um recurso um pouquinho diferente. A gente vai ter que usar o gráfico de dispersão. E é justamente por isso que nós temos essas duas colunas de X e Y aqui. Como é que a gente vai fazer? O Y a gente já calculou. O X, nós vamos ter que calcular um ponto justamente entre essas duas barras. Se a gente imaginar um eixo cartesiano imaginário aqui, ó, pensa comigo. Imagina que aqui no meio dessa barra eu tenho o número 1. No meio dessa barra eu tenho o número 2. No meio dessa barra é a posição 3 do X. No meio dessa barra o 4. E dessa aqui o número 5, ok? Se no meio dessa barra é 1, no meio dessa barra é 2 e dessa é 3, os pontos intermediários entre elas é 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5, que é justamente os pontos de X que nós vamos calcular aqui, ó. Por isso que nós só calculamos 4 pontos de Y, porque eu só vou ter 4 pontos de X, né? Ó, um aqui no meio, outro aqui e outro aqui. Então, para a gente fazer isso aqui, ó, nós vamos começar de 1,5. E aqui nós vamos aumentar 1 a cada um desses, ó, mais 1, ok? Opa, mais 1. E eu vou copiar aqui para baixo, ó. Nós vamos ter 2,5, 3,5 e 4,5, né? Arrastando a fórmula, na hora que você arrastar aqui, você vai ter 2,5, 3,5 e 4,5. Que são os pontos aqui intermediários. Agora nós vamos adicionar esses pontos no nosso gráfico, ó. Vou clicar aqui, Design, selecionar dados, vou adicionar a série aqui, que agora vai ser a série de linha. Eu vou mostrar para vocês por que nós vamos fazer com essa série aqui, ó. Só que nós temos que fazer posições de X e Y. E como a gente está trabalhando com gráfico de linha, ele não me dá esses valores de X e Y. Então eu vou dar OK com esse 1 aqui mesmo, não tem problema. E aqui nós vamos fazer um pequeno ajuste. Eu vou dar OK. Perceba que não vai ter nada no seu gráfico. Agora nós vamos mudar o tipo de gráfico de série dessa que a gente adicionou e a gente não está vendo, ó. Botão direito, mais uma vez alterar tipo de gráfico de série. E aqui onde está a linha, olha, né, chamado também do tipo de linha, nós vamos mudar para gráfico de dispersão XY. Olha, vou mudar aqui para gráfico de dispersão XY, que é esse aqui o primeiro. Vou clicar, vou dar OK. Quando você fizer isso, vai aparecer um pontinho aqui, que é justamente aquele ponto 1. Tá vendo? 1. Tá vendo? Ele tá aqui. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Voltar lá e alterar o valor dele, ó. Design, selecionar dados. Vamos vir aqui, olha, onde está linha, vamos editar. E aqui, olha, agora nós temos valores de X e valores de Y. Vou selecionar esses 4 valores de X aqui, ok? Vou clicar aqui em valores de Y, vou selecionar esses 4 valores de Y, vou dar OK. E olha lá, a hora que a gente dá OK, olha o que aconteceu. Ele criou os pontos justamente no meio aqui, ó. Tá vendo? Um ponto justamente no meio. E por que ele criou o ponto nessa altura? Por causa do Y, que é o valor acumulado. É o valor que está aqui, olha. 150 é o primeiro valor aqui, acumulando mais 85 foi para 235, né? Depois ele cai para 213, depois ele cai para 84. Por isso que a gente fez esse Y aqui como acumulado, ok? Serviu para a gente auxiliar tanto no antes e depois e também nessa linha aqui. Agora a gente vai adicionar
barras de erro, que vai ser a barra que vai fazer acontecer essa linha. Olha, vou clicar sobre qualquer um desses pontos, vou clicar nesse mais aqui e vou clicar aqui agora em barras de erro, ok? Olha, barras de erro, perceba que ele vai desenhar duas barras de erro para mim, tá vendo? Vou clicar aqui, ele vai desenhar uma barra de erro aqui no X e outra no Y, né? Já que a gente tem duas coordenadas, X e Y, ele desenha essas duas barras. Eu só quero a barra de erro do X, que é essa barra daqui, ó. Ok? O meu ponto X está nesse sentido aqui, que é o sentido de X, né? Do eixo X, eu só quero ela. O do Y eu não quero. Antes de mais nada, nós vamos remover os marcadores. Ó. Botão direito no marcador, formatar a série de dados. Vou vir aqui no balde de tinta, marcador, e vou marcar sem marcador, né? Olha, nenhum marcador, já ficou somente as barras. Agora nós vamos remover a barra do X, do Y, né? Vou clicar aqui no Y, olha, e a gente vai aparecer aqui, já formatar a barra de erro. Se não estiver aparecendo, botão direito, né? Ó, botão direito sobre a barra de erro, formatar a barra de erros. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em valor fixo e vamos colocar 0, ok? Ó. Aí você não vai ver mais a barra de erro. Olha, colocando 0, se você clicar fora aqui agora, você vai ver que a barra de erro sumiu, né? Não tem um valor sobre ela, ela é 0. Agora eu vou clicar na barra de erro de X. Olha, eu vou clicar na barra de erro de X e a gente vai vir aqui, ó, valor fixo, e nós vamos ajustar ele para que ele fique do tamanho de uma barra a outra aqui, ó. Se você for aumentando aqui, ó, 0,1 tá desse tamanho, né? Se eu colocar aqui 0,83, que é um valor que eu já calculei aqui mais ou menos para a largura de 50% que a gente colocou, ele vai pegar mais ou menos a ponta dessa barra até a ponta dessa outra barra. Claro que se você aumentar esse tamanho de 50% aqui, ó, aumentando ou diminuindo o tamanho da largura, você vai ter que ajustar um pouco esse tamanho. Ó, você vai ter que vir ajustar um pouco o tamanho aqui do 0,83. Aí vai depender do tamanho que você colocar a largura, mas 0,83 vai pegar aqui. Feito isso, perceba que você vai ter aqui a sua barra. Só que ela ainda tem um tracinho aqui, tá vendo? Ó? Tipo uma curvaturazinha aqui. O que você vai fazer? Para você tirar, se você quiser, clica sobre ela, né? Ó, botão direito, formatar a barra de erros, né? E aqui, você vai clicar aqui, olha, onde está legenda, você vai colocar sem legenda, que é o estilo final, que é esse tracinho aqui, ó. Nós vamos marcar 100 e nós já vamos ter o nosso gráfico finalizado, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Aqui agora o nosso gráfico já ficou bem simples de poder dar manutenção. Por exemplo, se a gente quiser adicionar aqui mais uma linha aqui, olha, vou adicionar mais uma barra aqui. Basta você adicionar a linha aqui onde você quer. Vou inserir uma linha aqui, olha. Inserir a linha, ele já vai colocar o espaço dela aqui. Imagina aqui que agora, depois de recebido, nós vamos ter aqui, por exemplo, um outro tipo de devolvidos, ok? Devolvidos, né? Devolvidos, a gente vai aumentar o nosso estoque. Então, nós vamos vir aqui e colocar aqui 50 foram devolvidos, ok? Ele já vai colocar aqui. Só que aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos copiar as fórmulas aqui, olha, daqui para cá. Todas as fórmulas da parte branca, nós vamos arrastar, né? E ele já vai colocar aqui o nosso estoque, olha lá, já recalculou, já mantendo aqui. Aqui, olha, onde está o 84, né, nossa fórmula aqui, nós vamos ter que ajustar, não é mais igual isso aqui. Na verdade é igual, é porque aqui ele está copiando da outra. Então aqui, ó, na verdade seria a somatória, né? Deixa eu colocar aqui a somatória para ajustar. Que é a somatória disso aqui para cima. Agora vai dar certo, olha, 134. Se eu quiser adicionar mais um, olha, adiciono mais uma linha. Agora vamos colocar aqui, por exemplo, exportados, né? Exportados seria um valor negativo. Então, olha, menos 38. Agora basta a gente copiar novamente as fórmulas aqui, olha, arrastando para baixo. E o nosso gráfico já vai estar resolvido, já vai estar totalmente recalculado com todas as barras aqui intermediárias, ok? Então o que a gente precisa fazer é só alterar os pontos intermediários, ok? Então a gente vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aí. Não deixe de clicar em curtir aí, de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. A gente se encontra no próximo vídeo, um grande abraço e até lá, valeu!